Boa noite, tudo certo, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos nessa noite que nós estamos celebrando ao nosso Deus. Então, hoje, não sei quantos de vocês que estão aqui olhando, vários eu vejo, mas estiveram aí no curso, né? Hoje de manhã e semana passada de manhã, nós tivemos um curso sobre discipulado, conversamos sobre o que é o verdadeiro discipulado, que é ser discípulo de Jesus, o que é levar outros, né, à maturidade para também serem discípulos de Jesus. E para aqueles então que estiveram aí, hoje o assunto vai ser mais fácil entendido. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais em um ponto apenas, né? A gente comentou que o conteúdo é tão extenso, que nós ficaríamos muitas horas conversando sobre isso, né? E hoje nós vamos aprofundar em um ponto, só um pontinho sobre essa questão de discipulado, né? Que nós conversamos então durante aproximadamente 6 horas sobre um monte de coisa, e hoje nós vamos passar aqui uns 45 minutos conversando só sobre uma das coisas que nós passamos assim, ó, em 5 minutos, né? Rapidinho, até menos, né? Algo relacionado a isso. Sobre esse texto, inclusive, que nós vamos conversar hoje. E hoje, então, nós vamos conversar sobre o discipulado verdadeiro. O que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Nós vamos conversar sobre isso, né? Que escolha é necessária para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. Então, abra sua Bíblia, João, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 66 até o 69. É o versículo 666 da Bíblia. Já ouviram falar? João 6,66, o 666. Esse aí eu lembro por causa desse endereço aí, que é um número que chama atenção, né? Mas também por causa do conteúdo desse versículo. Nós vamos ler agora. João 6,66 até o 69. Diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, somos gratos a Ti por esse momento especial em que podemos engrandecer o Teu nome, exaltar aquele que Tu é, engrandecer também a Ti através de histórias da Bíblia que nós cantamos hoje, e também por lembrar que o Senhor fez isso há tanto tempo atrás e fez novamente depois uma libertação para todos nós. E hoje, por causa dessa libertação, nós podemos viver como Teu povo, podemos ter um relacionamento contigo. Que o Senhor possa nos conduzir através do Teu Espírito Santo nessa passagem que nós lemos para entendermos ela, sabermos como ela se aplica para que nós possamos realmente viver para Ti, para crescermos e sermos semelhantes a Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Então esse texto, esse trecho, né, que nós lemos, versículos 66 até o 69, esses 4 versículos, para que nós possamos entender eles, o que eles realmente querem dizer, nós precisamos conhecer todo o contexto do capítulo 6. Né? Não vamos conseguir fugir disso para entendermos, né, a profundidade do que aconteceu aqui, o que Jesus está falando, né, o que sucedeu. Então, quando nós voltamos então até o início do capítulo, dos versículos 1 até o versículo 21, nós vemos o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Talvez você se lembre, né, se você já leu esse texto ou já ouviu falar sobre isso, né, que existia uma grande multidão que estava seguindo a Jesus, que era atraída até Jesus por causa de alguns sinais miraculosos que eles ouviram falar que Jesus fez. E Jesus, ele se importa com essas pessoas, né, e alimenta essas pessoas. Aproveitando esse momento de alimentar esse grande povo para ensinar aqueles discípulos que estavam mais próximos dele. Ele aproveita esse momento para ensiná-los a confiar em Jesus. Né? Nós vemos ali Jesus se importando, olha, essa multidão ali, né, tá com fome, o que nós vamos fazer? E os discípulos, nossa, não temos dinheiro para alimentar essa multidão. Aí de repente chega André com um menininho e trouxe ali, né, os 5 pães e 2 peixes.
E aí Jesus, né, para mostrar para eles, olha, vocês têm que confiar em mim, né, faz com que com apenas aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, toda aquela multidão seja alimentada, e ainda para, né, ensinar aos seus 12 mais próximos, sobram 12 cestos cheios, né, de pães e peixes, alimentou tudo e ainda sobrou, né? Então, para mostrar para eles que eles podem confiar em Jesus, né? Porque Jesus, ele meio que faz uma pergunta para eles, como é que vocês vão resolver isso, né? Eles já começaram a pensar, como é que vão comprar, onde é que nós vamos conseguir, estamos aqui no meio, né, do deserto, tem nada aqui, onde é que nós vamos conseguir tanto alimento, né? E aí Jesus ensina. E, diante disso, o povo que foi alimentado reconhece esse feito de Jesus. Estavam indo atrás de Jesus por causa dos sinais que Jesus estava fazendo na região, e aí, sendo alimentado, eles reconhecem, olha, né, esse deve ser realmente, né, o profeta que deveria vir ao mundo. Está no versículo 14, se você está acompanhando na sua Bíblia. E aí o que eles queriam fazer? Queriam proclamar Jesus à força como rei. E aí Jesus, diante do perigo, ele se retira, né? Ele se retira rapidamente, ele meio que, de certa forma, né, ele foge, orienta os seus discípulos, diz, vão lá, peguem o barco, atravessem o mar da Galileia, né, um grande lago, chamado de mar, atravessem o mar da Galileia. E Jesus não vai junto com os discípulos, ele se retira ao monte para conversar com Deus, para orar. A seguir nós temos aquela ocasião da tempestade, que os discípulos estão, então, no barco, remando, né? E Jesus, que estava orando no monte, sai sem barco nenhum, chega até eles, caminhando sobre as águas, e acontece, né, aquele momento especial em que Jesus chega, e eles remando, pensam que é um fantasma, aí Jesus caminha sobre as águas, Pedro, né, caminha sobre as águas e tudo mais, acontece isso. No dia seguinte, né, a partir do versículo 22 até o 25, Jesus e seus discípulos estavam do outro lado, estavam lá em Cafarnaum, do outro lado do mar. E aquela multidão que anteriormente foi alimentada por Jesus, eles foram até o lugar onde Jesus estava anteriormente e não encontraram Jesus. Inclusive, foi até mais gente lá. Não encontraram. E aí eles começaram a procurar Jesus e descobriram que Jesus estava lá em Cafarnaum. Então foi todo mundo para lá. Vamos ir atrás de Jesus, né? Aquele que dá pão para a gente. E quando eles encontram Jesus, Jesus então aproveita esse momento e começa a ensinar essa multidão, revelando que a motivação deles era superficial ao segui-lo. Vamos ler ali versículos 26 até o 29. Então olha só, versículo 26. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos. Lembra que antes eles foram ao encontro de Jesus porque ouviram falar dos sinais miraculosos, e aí Jesus alimentou o povo, né? Então ele diz, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, nesse trecho, né, do 26 ao 29, Jesus, ele conhecia o coração daquelas pessoas, né? Ele aproveita, então, vai que, né, a gente consegue salvar alguém aqui. Vamos explicar novamente. Vamos, inclusive, apontar o erro, vamos exortá-los, né? E aí ele diz que eles não estavam buscando Jesus por quem Jesus era, de fato. Não é por quem Jesus era, né, o Filho do Deus vivo, aquele que desceu dos céus e tudo mais. Eles estavam buscando a Jesus pelo que podiam obter de Jesus, o que podiam ganhar de Jesus, o que podiam, né, conseguir ali com Jesus. E o que era que eles estavam querendo? Pão que mata a fome. Fome física, no caso, né? Ou seja, né, analisando de uma certa forma, até devido ao exemplo que Jesus dá logo mais, pela questão do trabalho, aquele povo estava pensando o seguinte, bom, nós fomos ao encontro dele, ele faz grandes milagres, e ele nos deu pão, nos alimentou. Se nós formos ao encontro dele novamente, ele vai nos alimentar novamente, ele vai nos sustentar. E se ele nos sustenta, eu não preciso mais trabalhar, né? Ó, vida boa, né? Aquele povo queria o quê?
que Jesus sustentasse eles. Porque ele é profeta, porque ele é milagreiro, né? Ele pode nos sustentar, dar aquilo que nós precisamos. O que nós temos? Fome. Nós vamos lá, vamos pedir que ele dá comida pra gente. Ele deu ontem, não vai dar hoje de novo? Né? Que profeta é esse que vai nos negar um pão, né? Para alguém que está com fome. Então Jesus, ele diz, olha, vocês não vieram aqui porque vocês estão buscando, vocês vieram porque vocês querem pão. Vocês querem matar a fome de vocês, né? Bando de interesseiro, quase que ele está falando isso, né? De certa forma ele está dizendo, né? Vocês estão aqui porque ontem eu dei pão para vocês, vocês ficaram satisfeitos, agora vocês querem de novo. Estão aqui por causa de pão. É isso que vocês querem mesmo? E aí, como disse, Jesus conhece o coração desse povo e ele confronta essas pessoas, né? Confronta eles direcionando o foco para um outro alimento. O alimento que permanece para a vida eterna. Não um pão físico, mas um pão espiritual, né? Algo diferente. Né? O povo, na realidade, eles não precisavam de alimentos. Talvez até sim, né, se estivessem com fome. Mas o que eles realmente precisavam não era de alimento, eles precisavam de vida. Porque no seu ser eles estavam mortos espiritualmente. Eles precisavam de vida. O alimento que Jesus deu para eles no dia anterior sustenta, né, o corpo, né, sustenta a vida, né, física. Mas o que Jesus tem para oferecer é vida eterna, não, né, sustento físico. Não é isso que ele tem para oferecer. Será que a gente também, nós queremos algo de Deus? Nós buscamos a Ele. Nós vamos até Jesus esperando milagres, esperando sustento físico, quando o que Ele tem para nos oferecer é algo muito maior do que isso. Que Ele tem muito mais. Ele pode fazer infinitamente mais. Será que nós estamos aqui hoje porque nós queremos algo de Deus, quando Ele não está querendo nos oferecer esse algo que nós tanto queremos, mas Ele quer nos oferecer algo muito maior, muito melhor? Jesus deixa claro que para obter isso, basta crer nele. No versículo 29 ele diz, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Porque eles estavam com um pensamento religioso, né? Quando Jesus ele fala, não trabalhem pela comida que se estraga, né? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, ele está falando, né, dessa questão desse pão espiritual. Eles, a multidão, com um pensamento religioso, eles dizem, tá, e o que nós temos que fazer, né, para conseguir isso, né? Como que nós podemos alcançar isso? Nós temos que pagar para quem? Nós temos que fazer o que? Boas obras? Nós temos que fazer algumas práticas ritualísticas? O que nós precisamos fazer? E Jesus disse, vocês não entenderam nada. A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Ou seja, basta crer. Vocês não precisam fazer nada além de crer. E aí quando Jesus ele fala isso, levanta mais dúvidas. O que é crer? O que é crer? Ele levanta mais dúvidas porque a seguir do versículo 30 em diante até o versículo 40, há mais questionamentos, pedidos de sinais. Aquelas pessoas estavam pedindo a Jesus para que eles pudessem, o quê? Crer. Ah, só basta crer? Então vamos crer. Mas mostra pra gente aí que a gente quer crer em algo, né? O que tu vai mostrar pra gente aí, pra gente crer, né? E o que se segue é um discurso denso, um discurso profundo, onde Jesus, ele se declara o pão da vida que desceu do céu. Né? Ele estabelece um paralelo entre o maná, que alimentou os antepassados daquele povo, né? Judeus, né? Alimentou as pessoas no deserto, e um paralelo com ele mesmo, que é o verdadeiro pão que dá a vida pelo mundo. Porque o maná veio da onde? Do céu. Deu um sustento, o quê? Físico. Sustento físico para o povo que estava no deserto. O povo que estava no deserto teve alimento físico de algo que caiu do céu, veio de Deus. Mas Jesus ele faz o paralelo que Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu para dar um alimento espiritual, dar não sustento para a vida aqui, mas para dar sustento para a vida eterna. Né? Jesus ele faz esse paralelo. Né? Ele não veio apenas para sustentar fisicamente a vida, mas ele veio para realmente dar vida para pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que estão vazias. Né? Então, tem uma grande explicação ali, e o que sucede, do versículo 41 em diante, até o 51, é que aquele povo que antes estava procurando Jesus, buscando algo de Jesus, passa agora a o quê? Murmurar. Né? Passa a murmurar contra Jesus, reclamar.
Por quê? O que Jesus falou? Versículo 38, né? Ele disse, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando ele diz, pois desci do céu, opa, peraí, desci do céu? O que tu está falando, Jesus? Rabi, né? Poderiam alguns chamar Jesus de Rabi, que é mestre, né? O que tu está falando? Essa é uma afirmação de divindade, né? Os líderes religiosos ficaram perturbados com isso, porque quando Jesus fala desci do céu, isso se trata de uma declaração de divindade. Jesus está dizendo, eu sou divino. E aí pisou no calcanhar daquelas pessoas. Porque eles pensavam conhecer Jesus. Jesus, quem que é esse cara aí? Ah, esse aí é lá de Nazaré, não é? Filho de José e de Maria? É o Nazareno? Esse, né? É o Jesus, o carpinteiro? Filho lá do carpinteiro, José? Esse aí não veio do céu, esse aí. O que eles não entendiam, não reconheceram, não perceberam é que Jesus não era um simples filho, né, de um casal de Nazaré, mas era alguém que nasceu de uma virgem e não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, assim como dizia que o Messias viria, nasceria em Belém, nascido de uma virgem. Esse era Jesus. Eles não perceberam. E aí disse, não, a gente conhece Jesus. Jesus é o de Nazaré lá, né? Não bate. Como ele pode dizer que ele é divino? E aí Jesus, não satisfeito, né? Jesus com muita misericórdia, ele desenha para que eles possam entender. Ele repete com mais detalhes, mais clareza. Versículos 47 e 48, vamos ler. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, com todos os detalhes. Eu sou o pão da vida. Aí ele continuaria ali depois, né, dizendo outras coisas sobre os antepassados, do maná e tudo mais, mas ele repete. E na sua réplica, né, logo depois, Jesus, ele chega a um ponto crucial e controverso do discurso dele. Porque ele vai falar sobre a necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue para ter a vida eterna. Versículos 51 a 56. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, né? Antes, né, aqueles que buscaram a Deus começaram a murmurar, reclamar de Jesus. Agora eles começaram a reclamar entre si. Peraí, o que ele está dizendo, né? Isso aí não está certo com a lei, né? Vou continuar aqui depois, continua a explanação. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa foi a gota d'água. Porque eles entenderam de forma literal. Jesus está pedindo para a gente virar vampiro, beber do sangue dele, virar canibal, tem que comer carne humana. Só que a lei proíbe esse tipo de coisa, proíbe o consumo de carne humana, proíbe o consumo de qualquer tipo de sangue. E Jesus vem e diz que a gente tem que comer a carne dele, beber o sangue, a gente veio aqui atrás de pão, né? Não viemos aqui para virarmos transgressores da lei. Isso que ele está falando é um absurdo. E eles começaram, não, mas peraí, ele está falando, lembra lá o que Moisés falou na lei? Não pode comer. Sim, mas está escrito, né? Está escrito lá, eu lembro, o versículo tal, não sei o que, lá do Talmud, blá, 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 né, da lei, e isso, aquilo, o Pentateuco fala isso, e blá, blá, blá. E eles discutindo, e Jesus já nem deixa muito tempo eles ficarem discutindo, Jesus estava na sinagoga, né? Nem deixa, olha galera, é o seguinte, é assim ou não tem jeito, né? Eu estou desenhando para vocês, ou vocês entendem, ou vocês não vão conseguir ter a vida eterna. Estou explicando para vocês, né? Eles entenderam de forma literal, mas Jesus ele trouxe uma verdade espiritual. Jesus, em todo momento, em todas as comparações e ilustrações que Jesus está falando, é tudo espiritual. E eles não estão pegando a ideia. Eles acham que Jesus ele ia cortar fora a perna. Aqui, ó, os primeiros aqui que vão herdar a vida eterna, vão viver para sempre, ó, imortalidade. Cada um come um pedacinho, tá? Deixa para os outros. Não era isso. Jesus ele usa uma comparação real para falar algo espiritual, e quando ele explica,
ele demonstra que ele se refere a uma participação espiritual nele para se ter a vida eterna. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, para que a gente também possa entender isso, né, para não ficar, né, muito confuso, Jesus ele está falando assim para aquele povo, está falando para nós hoje, assim como vocês ingerem comida e bebida, que são assimilados pelo seu interior e se tornam parte de vocês, né? Comida e bebida, acontece isso, né? A gente come um alimento, aquele alimento ele entra no nosso estômago, ele é digerido, o nosso corpo retira os nutrientes, e aqueles nutrientes vão para a célula, vão, né, para diversas partes do corpo e se torna parte de nós. E o que não interessa, o que não é bom, o nosso corpo joga fora. Mas o que é bom ele retém, ou seja, se nós comemos um pedaço de carne, nós comemos um bolo, nós comemos um arroz, um feijão, né, aquilo está fazendo parte de nós, né? Por isso que nós temos que ter uma alimentação saudável, porque o que a gente botar para dentro, né, vai fazer parte de nós. Se nós comermos, né, de uma forma não saudável, nós não vamos ser saudáveis. Aquilo que nós comemos, nos alimentamos, diz muito sobre, né, a forma como fica o nosso corpo depois. Faz parte de nós. É assimilado pelo nosso corpo. A bebida é a mesma coisa. Nós tomamos água, né, o nosso corpo retira os nutrientes da água, né, e tudo mais, e quando a gente toma um refrigerante, vai tirar menos coisas, né? Vai sobrecarregar com açúcar e assim vai, né? Então, assim funciona o corpo humano. Então, Jesus está dizendo, assim como vocês comem as coisas, isso entra no interior de vocês, é assimilado fisicamente, se torna parte de vocês. Isso transforma a vida de vocês. Porque vai dizer, a forma como nós nos alimentamos, vai dizer quanto tempo que a gente vai viver, se nós vamos contrair doenças, se nós vamos ter saúde para ter uma boa defesa contra vírus, bactérias e tudo mais. Da mesma forma como isso transforma a vida de vocês, vocês também têm que receber a mim, a Cristo, a Jesus, no mais profundo do seu ser, ao ponto de que quando vocês se alimentarem dele, ou seja, vocês deixarem Jesus entrar na vida de vocês, ele vai ser parte da vida de vocês. E ele pode dar vida para vocês. Onde antes havia morte, agora haverá vida, né? É isso que Paulo fala quando ele diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque agora eu trouxe Jesus para dentro da minha vida e agora ele vive através de mim. E como ele faz parte do meu ser, ele transforma a minha vida. E isso já é digno de nota. O verdadeiro discípulo ele é transformado porque Jesus está dentro de nós e ele transforma a nossa vida. É disso que Jesus está falando. É sobre isso. Não é sobre uma questão física. E aí, muitas dessas pessoas, nesse momento, eles entenderam. Ah, tá, ele não está falando, né, de comer. Alguns não, né? Alguns continuaram escandalizados. Mas aqueles que entenderam, eles se escandalizaram também. Porque no versículo 60 até o 66, nós vemos que eles dizem assim: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? O que tu está pedindo, Jesus, tá? Nós entendemos, então, não é comer fisicamente, né, tua carne, beber teu sangue, mas o que tu está pedindo não é qualquer coisa não, né? Nós temos que deixar de ser quem nós somos. Temos que entregar tudo para viver para ti. De fato, os ensinamentos de Jesus, eles não são difíceis de entender. Nós que complicamos, muitas vezes. O povo ali também, a multidão, estava complicando, porque eles estavam com uma mentalidade e Jesus traz outra mentalidade. Mas no momento que eles entendem e fica claro, o ensinamento de Jesus, realmente, ele não é difícil de entender. Mas ele é difícil de aceitar. Não é tão simples. Nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos entregar tudo. E de fato, como Paulo fala, né, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. E Paulo ele vai continuando falando dessa mensagem de loucura. No versículo 22, ele diz que para os judeus que ficam pedindo os sinais miraculosos, né, e os gregos que procuram sabedoria, mas Jesus está falando com os judeus, né, aqueles que ficam pedindo sinais miraculosos, no versículo 23 ele diz que o Cristo crucificado é escândalo. É escândalo. E essas pessoas ficaram escandalizadas pelaquilo que Jesus estava falando, porque Jesus até diz, né, olha, isso escandaliza vocês? Vocês mal perdem por esperar, né? O que virá? Se isso escandaliza vocês, eu quero ver quando eu ascender aos céus. Eu quero ver o que vocês vão pensar disso. Né? Eles já se incomodaram de saber
ouvir Jesus dizendo que ele desceu dos céus, assumindo sua divindade. Escandalizou o fato de que eles tinham que ter uma entrega total a Cristo. Abandonar tudo o que eles sabiam, tudo o que eles tinham, abandonar a sua identidade para seguir a Cristo. Principalmente através desse exemplo, né, da carne, do sangue e tudo mais, né? Imagina Jesus dizendo, né, o que vai acontecer quando vocês me virem ascendendo aos céus, voltando para o meu Pai, voltando aos céus. Olha, vai ser complicado esse dia se vocês virem, né? Mas não chegou essa oportunidade para essas pessoas, deles verem. Pelo menos, provavelmente, não esses, daqui a pouco algum se arrependeu, não sei, não sabemos, né? Não temos esse relato. Mas o que acontece é que muitos abandonam Jesus, né? Essa é a conclusão, né? Diante dessa multidão incrédula, uma multidão interesseira que estava seguindo a Jesus ali, né? Jesus, ele conclui que todas as palavras do seu discurso são espirituais e eternas. Está relacionado com uma verdade espiritual e eterna. Enquanto aquelas pessoas estavam buscando algo para esta vida, né, Jesus, ele tem algo muito mais valioso, muito maior, que só ele pode dar. Mas ninguém, isso não pode ser encontrado em lugar nenhum. Mas para isso é necessário entrega total, se desfazendo da velha vida, dos velhos hábitos, dos velhos valores, da religiosidade, dos desejos carnais. É necessário uma entrega. E aí, diante dessa verdade, a multidão abandona Jesus. O versículo 66. Multidão abandona. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Diante dessa verdade. Eles não conseguiam conciliar que uma figura humana que eles estavam vendo na frente deles, esse Jesus, afirmando a sua divindade, eles não conseguiam conciliar isso. As afirmações divinas, as exigências de uma fé que transcende o alimento físico e os sinais visíveis. Eles não conseguiam conciliar isso. Que esse homem que estava à frente deles estava pedindo tudo isso para eles. É demais, é duro. Não dá para te seguir. Vamos embora, gente. Ele não vai dar pão para nós hoje. Ele não vai dar aquilo que nós estamos esperando, que nós queremos. Então, do versículo 67 ao 71, nós lemos, do 67 ao 69, nós temos algo muito importante, porque muitos abandonaram Jesus, mas fica ali, o círculo próximo de Jesus, ficaram ali. E Jesus, conhecia o coração deles, mas Jesus pergunta, e vocês? Estão fazendo o quê aí? Não vão junto? Podem ir? Vão? Só que Pedro entendeu as palavras de Jesus. Jesus, ele conhecia o coração daquele povo, conhecia o coração daquelas pessoas. Por isso que ele alimentou aquelas pessoas. No dia seguinte, ele disse, vou dar mais uma chance, eu sei que eles estão aqui por interesse, vou dar mais uma chance, quem sabe eu consigo falar. Eles não aceitaram a verdade. E aí ele coloca à prova seu círculo próximo e Pedro parece que entendeu o que Jesus estava pedindo e aceitou, porque a resposta de Pedro é, mas nós vamos para onde, Jesus? Se é tu que tem as palavras da vida eterna, onde é que nós vamos conseguir isso? Não tem lugar nenhum, Jesus. Essa é a resposta de Pedro, que ele toma a frente, ele fala pelos outros, Então, os outros seguiram junto, todos entenderam? Nunca saberemos, acredito que depois dessa conversa, sim, mas nesse exato momento, será que todos entenderam? Será que algum não ficou assim, eu vou ir junto, mas já vim até aqui, Não sei, Estamos aqui agora julgando os outros. Talvez eles tinham a mesma mentalidade de Pedro também. A questão é que só Pedro que fala. Mas a resposta de Pedro, ela não surge do vazio, não surge do nada. Pedro não teve, e agora é isso aí mesmo, agora eu entendi, agora tudo faz sentido, as peças se encaixaram. Essa resposta de Pedro, ela é enraizada em uma experiência que não começou agora, nessa conversa de Jesus. Uma experiência junto com Jesus no entendimento de quem Jesus é, que ele, Pedro e os outros discípulos estiveram andando junto com Jesus. Na noite anterior, sabe o que aconteceu? Bom, Pedro viu, o que aconteceu lá, Jesus multiplicando os pães e peixes. Sobrou, tudo aquilo, levaram uma bela de uma lição para confiar em Jesus. Mas na noite anterior, Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Não apenas isso, Pedro caminhou sobre as águas. Pedro reconhecia quem Jesus era. É Pedro quem vai falar
quem eles dizem que eu sou? Eles dizem que tu é um profeta. E quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Que Jesus fala, olha, isso que tu está falando não veio de ti, tá? Isso te foi revelado por Deus. Então, nesse momento específico aqui, não chegamos nessa etapa ainda, né? A resposta de Pedro, diante de tudo que ele estava vendo com Jesus, poderia ter sido diferente. Ele poderia dizer, Jesus poderia ter perguntado, vocês também não querem ir? Querem ir embora? Jesus poderia ter respondido, mas da onde, Jesus? Nós cremos, né, que tu és o Messias porque nós vimos os milagres que tu fez. Nós vimos todo aquilo. Ontem eu caminhei nas águas, Jesus. Poxa, se tu não é o Filho do Deus Altíssimo, se tu não é o Messias, mas é claro que tu é, né? Olha tudo o que eu posso obter contigo, Jesus. Antes desse relato, Jesus tinha curado a sogra de Pedro, né? Claro que eu confio. Essa seria uma resposta de um falso discípulo. Eu confio em ti, Jesus, porque eu vi o que tu fez. Eu creio em ti, porque eu vi. Essa é uma resposta de um falso discípulo. Mas Pedro não é um falso discípulo. Pedro, ele é um verdadeiro discípulo. E a resposta de Pedro é, só tu, Senhor. Só tu. Mais ninguém. Só tu tens as palavras de vida eterna. É tu que és o pão da vida. Tu que é o Filho de Deus. Eu não vou encontrar isso em lugar nenhum. Eu entendi, Jesus. Tu é o pão que desceu do céu. Tu é aquele que veio para se entregar por nós. Essa é a resposta do verdadeiro discípulo. Pedro não estava com Jesus por causa de sinais e maravilhas. Pedro estava com Jesus e continuou com Jesus porque ele entendeu que Jesus era aquele que haveria de vir. Ele entendeu que Jesus não estava ali para proporcionar uma vida boa, mas estava ali para salvar da morte eterna. Ou seja, Pedro entendeu muito bem que Jesus não está oferecendo cura, não está oferecendo pão, não está oferecendo um reino terreno para derrubar Roma. Não é isso que Jesus está oferecendo, mas Pedro, ele reconhece a divindade de Cristo quando ele fala essas palavras. Que ele oferece a vida com o Pai, já agora, e também vida eterna. Os sinais que Jesus fazia eram para levar as pessoas a crerem nele e na sua mensagem. Não para nós seguirmos a Jesus esperando milagres. Para onde que nós vamos ir se Jesus é a única opção, né? A multidão estava procurando pelo Messias, mas eles não se agradaram da mensagem de Jesus. E nós, como é que ficamos nessa história, né? Como é que a gente fica? Jesus, como eu disse, os sinais que ele fazia, sinais, maravilhas, curas, milagres, não era para convencer as pessoas que ele ia fazer isso com todas as pessoas. Mas era só para chamar a atenção. Gente, eu tenho poder. Escutem a minha mensagem. Não venham atrás de sinais e maravilhas. Não venham atrás de pão. Venham atrás do que eu tenho para ensinar para vocês. Às vezes a gente fica buscando Jesus por isso, né? E eu digo para você, se você busca Jesus esperando cura, esperando milagres, você está perdendo uma grande oportunidade de ser um discípulo de Jesus. Porque você está no mesmo caminho que a multidão. Jesus, ele não veio para nos curar, para resolver a nossa vida financeira, para resolver os nossos problemas conjugais. Jesus não morreu na cruz para isso. Apesar que ao vivermos para Jesus, essas coisas podem até facilitar. Mas se falaram para vocês, siga Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos, mentiram para vocês. Tá? E se alguém se sentiu ofendido dizendo que eu estou dizendo que você é mentiroso, mostre na Bíblia para mim aonde que eu estou errado e aí eu admito que eu errei. Mas para mim não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não veio para resolver os seus problemas. Os problemas podem ser resolvidos? Podem. Jesus tinha seus discípulos que abandonaram tudo para seguir a ele. Sabe o que Jesus prometeu para Pedro, por exemplo? Quando chamou Pedro? Disse, Pedro, venha, me siga, porque eu vou te dar um barco novo. E aí, você vai poder botar mais peixe nesse barco aí. Pedro, me siga, porque o seu problema aí conjugal que você tem vai ser resolvido comigo. Eu sou, Cupido, né? Tem no popular, né, essa história do Cupido. É comigo, deixa comigo que eu entendo de amor. Vou te transformar que nem no linguajar, né, antigo, no varão perfeito, Pedro. Tu vai ver só. Não foi isso, ele disse, Pedro, para de pescar peixe, eu vou te ensinar a pescar homens.
Jesus não promete riqueza, nada para Pedro. Ele diz, olha, eu vou te ensinar a trazer mais pessoas para mim. Olha, não tem nada agradável nisso, né? Se nós formos pensar numa visão mundana, não tem vantagem nisso. Mas quando nós entendemos a verdade, nossa, Jesus está oferecendo algo impagável. E Pedro vai. Então quer dizer que a vida de Pedro não melhorou nada? Realmente, a vida de Pedro só desandou a partir daí, né? Não tinha mais onde dormir junto com Jesus, estava andando junto com Jesus, né? Foi depois crucificado, inclusive disse, não quero ser crucificado que nem meu mestre, quero ser crucificado de cabeça para baixo. Morreu, foi perseguido, né? Foi bem complicada a vida de Pedro, né? Mas ele se manteve firme até o final. Então quer dizer que seguir a Jesus não vai nos dar cura, milagre nenhum? Não, vamos lembrar que eu falei antes da sogra de Pedro, né? A sogra de Pedro foi curada. Mas Pedro não estava seguindo Jesus esperando, bom, em algum momento eu vou pedir para ele me curar, né? Ou curar minha sogra e tal. Não é por isso que ele estava seguindo a Jesus. Isso foi só consequência de seguir a Jesus. Aconteceu. E Jesus está lá, né? Ter misericórdia da sogra de Pedro, se compadecer por ela, vou curá-la. Foi isso que aconteceu, mas não era por isso que Pedro estava seguindo Jesus. Não era por isso. Precisamos ter entendimento sobre isso. Por que nós estamos seguindo a Jesus? Para nós irmos para os finalmente, na sua graça, Jesus alimentou o povo faminto com pão físico. Mas, em sua verdade, ele deu a palavra de Deus para aquelas pessoas. O povo queria comida, não a verdade. Eles estavam muito confortáveis com as inverdades, né? E no final, quase todos abandonaram Jesus e se recusaram a andar com ele. Olha que interessante, com um único sermão, Jesus perdeu a sua grande multidão. Uma grande multidão estava seguindo Jesus com um único sermão. Ele perdeu aquela multidão. Jesus, ele não é alguém para as multidões, que a gente vai e fala o que é agradável para as pessoas para seguirem a Jesus. Não, requer entrega, requer renúncia. Por isso que a Bíblia fala que a porta é estreita. O caminho, ele é tortuoso, ele é difícil. Mas nós temos Jesus conosco, né? Vamos olhar um pouquinho mais para nós hoje, né? Eu estava dando alguns exemplos, né, sobre essa questão dos milagres. Mas por que você está aqui hoje? Quando eu digo hoje, literalmente hoje, na celebração aqui, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui hoje? Talvez você está procurando respostas para algo e você acredita que Deus vai te dar essas respostas? Que hoje, né, você esperava daqui a pouco ouvir uma palavra de conforto e eu venho com essa palavra dura, que é a palavra de Jesus, que foi dura para eles, é dura para mim. Acredito que seja dura para vocês, né? Porque para mim é dura essa palavra. Não é fácil. Eu reconheço isso. Talvez você está aqui hoje para recarregar as suas energias para a semana. Já ouvi muito isso. Não, domingo é importante para recarregar as minhas energias. Ou seja, não vou julgar a vida de vocês, né? Vivi um tempo da minha vida assim também. Na época que eu era o cristão 007. Já ouviram falar do cristão 007? É o cristão espião. Aqui dentro, eu sou cristão. Lá fora, ninguém sabe que eu sou cristão. Eu vou, né? Vou pelas beiradas, vou, né? Bem escondidinho, para ninguém perceber. 007. Sou espião. Ou seja, aqui eu leio a Bíblia. Durante a semana eu não vou ler. Eu quero recarregar minhas energias no domingo. Na segunda eu não vou recarregar, não vou orar, não vou ler. Na terça eu não vou orar, não vou ler. Na quarta eu não vou orar, não vou ler. Ou seja, eu poderia recarregar as minhas energias todos os dias, né? Então se você está aqui para recarregar as suas energias, repense. Não vem aqui para isso. Ou você está aqui para encontrar paz. E aí eu decepcionei hoje, né? Frustrei, né? Veio para encontrar paz, encontrou uma palavra dura, né? Encontrou uma palavra difícil, uma palavra complicada, né? Não encontrou paz. Ou talvez essa palavra dura, para você que é um verdadeiro discípulo, traga paz, porque traz esperança. Porque nós sabemos que, estando com Jesus, nós teremos a vida eterna. Isso quando nós entendemos, traz paz. Mas se nós somos a multidão, não traz paz. Dura é essa palavra, Senhor. Quem pode suportá-la? Sabe quem pode suportar essa palavra? Verdadeiros cristãos podem suportar essa palavra. Porque o Espírito Santo nos conduz. Ou você está aqui buscando cura, resolver seus problemas, né? Perdi o emprego. Vou lá na celebração que Deus vai me dar uma revelação. Estou com uma doença. Estou com algum problema na minha família. Não consigo me relacionar bem com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Não sei o que fazer. Deus vai resolver os meus problemas. Deus não vai resolver os problemas de vocês antes que você resolva o seu problema com Deus. Depois que você resolver o seu problema com Deus e você se tornar um verdadeiro discípulo, também não é garantia que você será curado. Mas pode acontecer, né?
Como eu disse, Pedro não seguia Jesus em busca de cura, mas aconteceu de cura vir a família dele. Olha que interessante, né? Os que são maldosos, que gostam de fazer piada com sogra, vão dizer, mas Pedro não queria isso mesmo, né? Não pensem nisso, sogra é maravilha. Minha sogra, eu amo minha sogra. Que vocês todos tivessem uma sogra que nem a minha. Acho que a sogra de Pedro também era uma sogra muito boa, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Então, continuando, outras questões que podem surgir. Será que a gente está aqui porque nós realmente entendemos a verdade e seguimos Jesus pela sua verdade, que é o que Jesus tem o que Jesus tem a oferecer para nós não é ouro, não é sustento, né? Não é saúde, mas que na realidade ele pagou um alto preço, ele entregou a vida dele na cruz para nos libertar do pecado, para que nós pudéssemos então ter um relacionamento íntimo com ele, um relacionamento íntimo com o Pai, que sem ele seria impossível. E também que esse relacionamento será estendido pela eternidade. Será que estamos aqui por causa disso, nesse domingo? Será que viemos aqui neste domingo para engrandecer ao nome do Senhor, exaltar a Ele, adorar, aprender mais da palavra, nos afirmarmos cada vez mais nesta verdade, lembrarmos da esperança que Jesus tem para todos nós, motivarmos uns aos outros nesta caminhada que é difícil, também aconselharmos uns aos outros, termos um relacionamento? Será que a gente veio para isso, para glorificar a Deus? Ou buscando algo para nós individualmente, né? Para que Jesus resolva os meus problemas. Gente, eu quero fazer um adendo aqui. Eu não estou dizendo que nós não podemos orar pedindo cura, que nós não podemos orar pedindo que Jesus realmente resolva os nossos problemas. Nós podemos, nós devemos. Estamos com vários pedidos de oração de saúde, pessoas com câncer, pessoas enfermas aguardando cirurgias. Vamos orar e devemos clamar a Deus por isso. Temos pessoas com relacionamentos quebrados, precisamos orar por essas pessoas e clamar a Deus para que Deus possa ajudá-los. Mas não é para isso que nós estamos aqui em primeira instância. Porque Jesus não morreu por nós em primeiro lugar para isso. Ele morreu em primeiro lugar para nos salvar da eternidade no inferno, longe de Deus, no pecado. Foi para isso que Ele nos salvou. Então, em primeira instância, nós temos que estar aqui para glorificar a Deus, adorá-lo. As outras coisas que nós pedimos a Deus, e Ele pode nos abençoar, sim. As outras coisas são consequência desse relacionamento íntimo com Deus. E percebam também que muitos dos nossos problemas que nós temos hoje são consequências do nosso pecado. Eu já vi muitas pessoas quererem vir até Jesus para resolver problemas causados por elas mesmas devido ao pecado. E aí elas buscam uma igreja, buscam a Jesus para resolver esses problemas. Às vezes Jesus nem vai resolver esse problema, não. Às vezes Ele não vai resolver, porque essa pessoa precisa primeiro confiar em Jesus. Precisa aprender a se entregar a Ele. E aí depois, com uma nova mentalidade, né? Com essa ideia de que nós nos alimentamos de Jesus e agora Ele passa a ser parte do nosso ser, as coisas podem até se resolver. Se eu tenho problemas conjugais, orar a Deus sem ter uma entrega completa não vai resolver o meu problema na família, porque muitas vezes o problema sou eu. É o meu pecado. E eu quero que quem mude é minha esposa, né? Muitas vezes o problema é eu mesmo. E aí sabe como é que vai mudar? Jesus não vai, vou orar e Ele vai fazer assim, mudou, paz. Não vai. Preciso de uma entrega para que eu seja transformado, reconheça o meu pecado e eu mude. E aí o casamento muda. Olha só como é que Jesus realmente mudou o casamento. Mas por quê? Porque a gente orou, fez assim e mudou? Não. Porque eu fui transformado. Vocês estão me entendendo? E sim, cura. Milagres podem acontecer, nós vemos isso acontecendo, já vimos vários relatos de pessoas que foram curadas aqui dentro, curadas tanto fisicamente quanto espiritualmente. Somos gratos a Deus a isso, temos que comemorar e continuar orando. Mas lembre-se, não é para isso que nós estamos aqui, em primeira instância. Porque Jesus não é um santo milagreiro, Jesus ele não é aquele que nós vamos lá, pedimos coisas, Ele nos dá e nós vamos embora. Jesus não é um padeiro, que nós vamos lá pedir pão e Ele nos alimenta. Tá? Jesus é aquele que é o pão que dá vida eterna, desceu dos céus para nos salvar. Então, que nós não estejamos aqui pelo pão, por soluções temporárias, mas que estejamos aqui, né, porque é Ele quem possui as palavras de vida eterna, porque Ele é a única fonte de satisfação espiritual duradoura. Você está aqui por causa disso? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque significa que daí somos verdadeiros discípulos de Deus. Somos verdadeiros discípulos de Cristo. E talvez, para alguns, essa palavra realmente, nesse momento, seja muito dura.
Talvez podemos nos sentir desafiados, até escandalizados por essas exigências de Jesus, por essas palavras dele, né? A mensagem da cruz, ela realmente escandaliza, ela é loucura para os homens, né? E a necessidade de entregar-se a si mesmo, negar a si mesmo, entregar toda a nossa vida para ele, tudo isso pode parecer duro. Porém, em meio às dúvidas, em meio a talvez, esse escândalo, né? Essa dureza, nós temos que nos perguntar, se não for com Jesus, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Onde nós vamos encontrar aquilo que só Jesus pode oferecer? O mundo, ele oferece para a gente inúmeras alternativas. Inúmeras. Para resolução de problemas, de conflitos, mas nenhuma delas pode satisfazer a fome da nossa alma ou nos dar a certeza da vida eterna. O discipulado verdadeiro só encontramos em Jesus. O discipulado verdadeiro é aquele que se apoia nas verdades eternas de Cristo. E só Ele pode nos proporcionar isso. Vamos orar então? Porque talvez nós podemos realmente, como falei, dizer, duras são essas palavras, quem pode suportá-las? Mas com o Espírito Santo nós temos capacidade de suportá-las e viver uma vida santa para Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos traz essas palavras, mesmo que duras, mesmo que difíceis de aceitar, porque a nossa mente carnal, o nosso espírito carnal, ele muitas vezes quer nos levar para longe de Ti, ele é egoísta, ele quer coisas para si e muitas vezes queremos seguir a Ti do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito que nós seremos verdadeiros discípulos, mas é do Teu jeito, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos conduza, que Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos motive e que o Senhor realmente habite integralmente em nossos corações para que possamos viver para Ti, Pai, totalmente. Jesus, nos conduza, Pai, nos dê essa direção, nos fortaleça, nos motive e que possamos também como igreja ajudar uns aos outros, cuidar uns aos outros, orar uns pelos outros e que possamos colher frutos dessa entrega, Pai. Que o Senhor possa trazer grandes bênçãos a todos nós, possa trazer cura, possa trazer resolução de problemas, possa trazer milagres às nossas vidas, uma vez que estamos contigo integralmente. Mas se o Senhor não trouxer também, Pai, nós reconhecemos que a Tua vontade é perfeita e agradável e boa, Senhor. Reconhecemos que o Senhor tem o melhor para nós, mesmo que não venha cura, mesmo que situações problemáticas teremos que passar por elas, mesmo que daqui a pouco algum milagre não aconteça na nossa vida, em alguma situação que estamos passando. Que seja feita a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.